Tem gente que convive há anos com dor, inchaço, cólicas e o intestino totalmente desregulado, mas mesmo assim os exames permanecem normais. E aí vem a dúvida: se os exames estão normais, por que eu continuo com os sintomas? Essa é uma situação bem comum na prática clínica e a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. O fato de não aparecer nada nos exames não significa que nada esteja acontecendo. Eu sou a Bruna. E eu sou a Carol. E hoje a gente vai falar sobre síndrome do intestino irritável, uma condição muito mais comum do que se imagina, mas mesmo assim uma das mais mal compreendidas. E o nosso objetivo aqui é explicar o que a ciência já sabe sobre essa síndrome. Por que acontece essa irritação no intestino, o que está por trás desses sintomas e como que a nutrição pode auxiliar no quadro. A síndrome do intestino irritável é uma condição crônica que faz parte dos distúrbios de interação intestino-cérebro, anteriormente chamados de desordens funcionais do trato gastrointestinal. Isso quer dizer que existe uma alteração na comunicação entre o intestino e o cérebro sem uma lesão estrutural visível. De acordo com os critérios Roma 4, o diagnóstico é clínico e realizado quando o paciente apresenta dor abdominal recorrente pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, com o início dos sintomas há pelo menos 6 meses, associado a 2 ou mais critérios, sendo eles alteração na consistência das fezes, alteração na frequência das fezes e ou alívio ou agravamento da dor abdominal na defecação. Essa condição é geralmente mais frequente em mulheres e adultos jovens e ela é classificada em 4 subgrupos a partir da escala do formato de fezes de Bristol. Nós vamos ter o padrão obstipante, em que mais de 25% das fezes vão ser padrão 1 e 2 e menos de 25% padrão 6 e 7, ou seja, a gente vai ter uma predominância da constipação. Nós temos também o padrão diarreico, onde mais de 25% vai ser de fezes padrão 6 e 7 e menos de 25% 1 e 2, predominando então a diarreia. Temos o padrão misto, que acomete mais de 25% tanto de fezes padrão 1 e 2 quanto 6 e 7. E temos também o padrão que a gente não consegue definir, né? Qual tipo de fezes que é predominante, mas ele se enquadra nos sintomas de síndrome do intestino irritável. Para a gente entender um pouquinho mais dessa condição, a gente precisa falar sobre fisiopatologia. E a síndrome do intestino irritável, ela é multifatorial e ela pode envolver várias vias fisiológicas complexas. Dentre algumas possíveis causas, a gente pode citar a hipersensibilidade visceral, o aumento da permeabilidade intestinal, a gente pode citar também algumas questões genéticas, de ambiente, disbiose, entre outras. A síndrome do intestino irritável afeta principalmente o intestino grosso, mas ocasionalmente também o intestino delgado. O intestino, ele é revestido por uma musculatura que se contrai e relaxa de forma coordenada a fim de levar os alimentos por todo o trato digestivo. Quando se tem síndrome do intestino irritável, essas contrações elas podem ser mais perceptíveis e causar cólicas e dor abdominal, à medida que os alimentos, gases ou as fezes passam pelo intestino. A superfície interna do trato gastrointestinal é formada por uma camada epitelial altamente especializada que funciona como uma barreira intestinal com uma permeabilidade seletiva, ou seja, deixa passar os nutrientes e a água, mas impede a passagem de substâncias potencialmente nocivas, como toxinas, antígenos ou até micro-organismos. Essa barreira é composta por células chamadas enterócitos, que ficam bem grudadinhas umas nas outras por junções celulares. Essas junções, elas se abrem e se fecham de uma forma controlada, permitindo a passagem de pequenas quantidades de alguns compostos que são necessários ao nosso intestino. Só que para funcionar bem, essas células precisam estar bem justapostas e íntegras. Quando existe alguma injúria intestinal, alteração do pH, disbiose ou também uma alteração na produção de muco, essas junções elas podem se afastar. E quando isso acontece, o GALT, que é o tecido imune do nosso intestino, fica mais exposto. O GALT é responsável por reconhecer o que está chegando até o intestino e reagir. E quando essa barreira se rompe, ele pode se tornar hiperreativo e
liberar mediadores inflamatórios. Com essa liberação, existe uma mudança na função neuromuscular do trato gastrointestinal, fazendo com que exista uma alteração do trânsito gastrointestinal, tanto para mais lento ou para mais acelerado, e também pode causar dor abdominal. Além disso, o desequilíbrio da flora intestinal pode levar a um excesso de gases, distensão abdominal e até respostas reflexas anormais entre o intestino e o sistema nervoso. O que explica, sintomas como cólicas, urgência e até uma sensação de inchaço constante. Depois de entender o que acontece no organismo, a gente precisa entender também como que a síndrome do intestino irritável se manifesta na prática. Então a gente tem os sintomas clássicos, que são distensão, dor abdominal, flatulência e também alterações no ritmo intestinal. Mas além disso, muitas pessoas também relatam cefaleia, alterações do sono e também fadiga. O diagnóstico é baseado nos critérios Roma 4 e na ausência de sinais alarmantes, como sangue nas fezes, perda ponderal não intencional, febre ou anemia. Os exames, quando indicados, servem para descartar outras condições, como hemograma, proteína C reativa, calprotectina fecal e também a sorologia celíaca, principalmente nos casos de diarreia. E é importante lembrar que a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico positivo e não de exclusão. Ou seja, ele é realizado quando o quadro clínico não tem alguma alteração e quando os exames permanecem normais. Não é preciso fazer uma bateria enorme de exames. O mais importante é a gente reconhecer o padrão de sintomas e avaliar a relação com o estresse, com a alimentação e também com o ritmo intestinal. Por mais que a síndrome do intestino irritável não ocasione alguma lesão estrutural, ela pode ser muito incapacitante sim. E pode estar interferindo tanto na alimentação, quanto na rotina, como também na qualidade do sono. Então é essencial a gente entender que os sintomas são reais, mesmo que os exames não mostrem nenhuma alteração. E esse reconhecimento faz toda a diferença. Quando a pessoa entende que não é nervosismo, coisa da cabeça, e sim uma condição com base fisiológica, ela acaba participando do tratamento de uma forma completamente diferente, com mais confiança, mais adesão e também com uma expectativa real de melhora. E no que diz respeito ao manejo nutricional na síndrome do intestino irritável, ele sempre começa com o básico bem feito. Sempre vai ser com educação alimentar e também com mudanças do estilo de vida. Antes de qualquer restrição alimentar, o NICE e a Associação Dietética Britânica recomendam o consumo alimentar regular com redução do volume por refeição, a ingestão hídrica e de fibras de forma adequada, também uma redução do consumo de alimentos que estimulam o intestino e o controle do consumo das gorduras. Ou seja, regularidade nas refeições, mastigação adequada, redução do consumo de álcool e cafeína, bem como de ultraprocessados e alimentos gordurosos, são pontos essenciais. Além disso, alimentos fontes de fibra solúvel, como o psyllium e a aveia, podem ajudar nos sintomas globais da síndrome do intestino irritável, enquanto que as fibras insolúveis devem ser evitadas. Mas claro que a gente precisa avaliar caso a caso. Quando as medidas iniciais não são suficientes, aí entra a dieta baixa em FODMAPs, que foi desenvolvida pela Universidade de Monash e é recomendada pelo Colégio Americano de Gastroenterologia e pela Sociedade Britânica de Gastroenterologia. Os FODMAPs são carboidratos de cadeia curta fermentáveis, sendo eles os oligosacarídeos, os disacarídeos, os monossacarídeos e os polióis. Esses carboidratos, eles não são digeridos no nosso trato gastrointestinal e acabam sendo fermentados pelas bactérias do cólon, tendo como subproduto aí os ácidos graxos de cadeia curta, aumentando a produção de gases e, consequentemente, a desmotilidade intestinal. Então, como resultado, a gente tem os sintomas que a gente já vem conversando, de distensão, dor e alteração no trânsito intestinal, que acaba aí sendo ocasionado pela amplificação sensorial e osmótica ocasionada. A dieta baixa em FODMAPs é dividida em 3 etapas. A fase 1 é a fase de restrição, que vai durar aí mais ou menos umas 4 a 6 semanas e tem por objetivo ver se o paciente vai ser respondedor a esse tipo de intervenção.
Na fase 2 de reintrodução, que pode durar aí até umas 12 semanas, a gente tem um teste de provocação para avaliar quais FODMAPs vão causar sintomas no paciente, quais alimentos que têm esses FODMAPs podem causar esses sintomas. Já na fase 3 de personalização, o objetivo é a gente aumentar a diversidade alimentar desse paciente. Ela ocorre depois de identificar quais FODMAPs ocasionam esses sintomas e também pode durar aí até umas 12 semanas. Caso a gente tenha algum tipo de alimento, algum FODMAP que ocasione algum desconforto a médio e longo prazo, é importante a gente avaliar se não vai ter alguma deficiência nutricional a longo prazo e, se isso ocorrer, também avaliar o contexto global, se vai ser necessário a gente fazer alguma suplementação para minimizar essas faltas. E aqui vale ressaltar um ponto importante. A dieta Low FODMAP, ela não é a cura para a síndrome. Ela não induz remissão, ela não trata a microbiota e ela não é a terapia de primeira escolha. É uma estratégia de cuidado de segunda linha. Ela serve para aliviar os sintomas, né? Mas sempre deve ser acompanhado de um nutricionista qualificado e dentro de um plano, né, de cuidado mais amplo. Os probióticos parecem ser uma alternativa de tratamento promissora, com melhora da dor abdominal e da consistência das fezes, porém, a qualidade da evidência ainda é muito baixa e não se sabe ao certo quais cepas, por quanto tempo ou em qual quantidade, né, para gerar algum real benefício. Além disso, o uso de fitoterápicos e compostos bioativos, como a curcumina, o aloe vera, o gengibre e os polifenóis, não tem evidência científica robusta, né, para embasar uma recomendação, tendo em vista que os estudos primários até o presente momento foram mal conduzidos. Por outro lado, o Colégio Americano de Gastroenterologia cita o óleo essencial de hortelã-pimenta, o famoso peppermint, como uma terapia auxiliar, né, no manejo dos sintomas, embora as suas evidências também não sejam robustas, estudos primários de baixa qualidade metodológica e que deve ser interpretado com cautela. Quando o manejo nutricional e mudanças no estilo de vida não são suficientes, a gente pode ter a associação de terapias complementares ou terapias medicamentosas, mas sempre de uma forma bem individualizada. Os medicamentos devem ser escolhidos conforme o subtipo da síndrome do intestino irritável e o seu principal sintoma, e podem ser utilizados antiespasmódicos, laxantes, entre outras medicações, mas sempre com indicação médica. Outro ponto essencial é o manejo do estresse. A síndrome do intestino irritável é uma condição em que fatores emocionais têm um papel importante e, por isso, algumas técnicas, como a terapia cognitivo-comportamental, vêm sendo estudadas e têm mostrado resultados positivos na melhora global dos sintomas e da qualidade de vida dos pacientes. A hipnoterapia direcionada ao tratamento da síndrome do intestino irritável também vem aparecendo como uma possibilidade terapêutica. Mas, de acordo com revisões da Cochrane sobre o assunto, a qualidade da evidência ainda é muito baixa e o número de estudos e o número amostral dentro desses estudos também é muito reduzido para que a gente consiga embasar essa recomendação na prática clínica. Ou seja, não temos evidências que recomendem a hipnoterapia. Dito isso, o tratamento da síndrome do intestino irritável deve ser multidisciplinar, envolvendo um acompanhamento médico, nutricional e um suporte psicológico. Não existe uma intervenção única que possa dar conta de todos os sintomas e de todos os sinais, mas sim um conjunto de metodologias e estratégias que a gente pode estar lançando mão e que, somadas, ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm síndrome do intestino irritável, ajudam a melhorar os sintomas associados e que também podem devolver um equilíbrio ao trato gastrointestinal se bem acompanhadas. A síndrome do intestino irritável é uma condição real que envolve processos fisiológicos complexos, mas com um diagnóstico adequado e com um acompanhamento multiprofissional é possível sim reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. E é justamente por isso que a gente traz temas como esse, para que a gente possa disseminar ainda mais informações que muitas vezes não estão tão acessíveis. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos acompanhar no Spotify, no YouTube e nos seguir no Instagram para ter aí mais informações sobre nutrição baseada em evidências. Até o próximo!